Emerson Gardenal, ele nos fala sobre a alteração da lei para crime hediondo. Professor, já está aqui nos estúdios do Piracicaba agora. Boa noite, Emerson, como é que você está? Boa noite, Neto. Tudo bem? Boa noite a todos, Piracicaba e região. Mais uma segunda-feira. Estamos juntos aqui, aí. Opa, exatamente, para responder as perguntas de direito penal, de processo penal, toda a legislação extravagante, como crimes de tortura, racismo, crimes hediondos e assim por diante. São mais ou menos, Neto, umas 70 e poucas leis extravagantes. E você sabe por que é extravagante? Não. Porque está fora do Código Penal. Foi criada depois? Exatamente. Foram leis criadas depois do Código Penal. Então nós temos o Código Penal e um monte de leis extravagantes que estão vagando, estão fora do direito penal, do Código Penal. Perfeito. Já aproveitando, eu vou deixar uma pergunta aqui. A questão do crime hediondo, ele pode mudar. Como a gente viu há pouco tempo atrás, mudou. Sim, né? exatamente. A questão, né, de algumas situações passou a ser crime hediondo. Há essa possibilidade de mudar para mais? Quer dizer, por exemplo, eu vou colocar uma situação aqui, eu quero saber se é cabível ou não. Sim. Você me explica, por gentileza. Por exemplo, você atentar contra uma mulher, né, entrar numa casa de uma senhora, uma idosa, e machucá-la. Para mim, o meu ver, isso é um crime hediondo. Você invade uma residência que já é demais e você agride uma senhora. Dá para se transformar isso em crime hediondo? Isso já é crime hediondo? Não, isso não é crime hediondo. Isso é um crime, não tenha dúvida que é um crime com certeza grave, mas não chega a ser hediondo. A não ser que haja, por exemplo, um estupro, um latrocínio, um homicídio. Aí sim viraria um crime hediondo. Tá? Então, esse crime não é hediondo. Só para você ter... O que é um crime hediondo? Isso, ótimo, ótimo. É interessante porque todo mundo questiona, nossa, crime hediondo, crime hediondo. Então nós temos... certas coisas são hediondas, né? Exatamente. Ao ver da lei e ao ver da população, mas isso é horrível. Isso não é crime hediondo. Exatamente. Então, assim, o que é um crime hediondo? Um crime hediondo, nós temos, assim, a qualificação dos piores crimes do Código Penal. O legislador, quando foi criar a lei do crime hediondo, para você ter uma ideia, ele passou o dedo e escolheu quais são os piores crimes. Então, por exemplo, você tem um homicídio qualificado, um homicídio praticado por grupo de extermínio, por exemplo. Você tem, por exemplo, um latrocínio. Um sequestro, exatamente, em todas as suas modalidades. Um estupro. Então, são dezenas de crimes que o próprio legislador escolheu para tipificar como hediondo. Então, são os crimes mais graves da sociedade. E qual é a compensação por ser um crime hediondo? Ele é mais severo na sua execução, na progressão do regime, tem toda uma maior severidade. Sim. Por isso que é hediondo. Aí nós temos os crimes normais, que não são hediondos, mas também não são de menor potencial ofensivo. Por exemplo, um furto, um estelionato é um crime normal. E aí nós temos depois os crimes de menor potencial ofensivo, aonde, por exemplo, chega na delegacia, você nem instaura o inquérito policial. Você pode fazer o BO depois. Você larga um termo circunstanciado e encaminha para o juiz para que ele tome a decisão. Exatamente. Ele toma a decisão em cima do que foi lavrado. Agora, para a gente entender, né, como é que é analisado isso, Emerson, do ponto de vista jurídico? Olha, é crime hediondo porque realmente... eu só queria entender, porque em algumas situações, por exemplo, o cara pega um carro, o cara está bêbado, ele mata a pessoa, ele deixa outra pessoa aleijada e não é um crime hediondo. Não, não é um crime hediondo. Então, por que... Mas é um crime. É um crime, exatamente. Correto. Mas por que não é hediondo nesse caso? Porque ele tirou a vida de uma pessoa, ele sabia se ele dirigisse... Porque qualquer pessoa, não é, né? O cara está bêbado, se ele beber e dirigir, ele sabe que ele vai provocar um acidente. Isso é fato. Sim. Não há quem conteste isso, pode trazer o cara que mais bebe, mais uísque, mais cerveja, qualquer álcool que ele beba, se ele dirigir embriagado, ele vai provocar um acidente, ele vai provocar morte. Exatamente. Ele não tem intenção, ele não... Bom, eu vou beber e vou dirigir. Eu queria que você explicasse isso. Por que isso não é hediondo? Por que não se transforma assim, pensa que existem crimes muito mais graves do que esse. Bem mais graves, mas poderia ser. Se o legislador optasse, não, eu entendo que isso aí é hediondo, ele poderia colocar tranquilamente. Desde que fosse passado por toda uma reserva legal. Sim. Exatamente, poderia ser um crime hediondo. E tem partir de quem para ser isso um crime hediondo? Quem tem do que legislador, assim, do legislador. Ele que tem que falar assim, bom, vamos criar um projeto. Exatamente, passar esse projeto para uma comissão de Justiça, aí aprovar na Câmara, depois passar no Senado, aprovar no Senado e a sanção presidencial. Então cabe a nós cobrar quem nos representa, né, no Senado, que se faça uma lei como essa. Né? Quando eu falo aqui que, de fato, a gente vê alguns políticos criando situações para aparecer na mídia, falando sobre a opção sexual de uma pessoa e querendo julgar a opção sexual de uma pessoa para gerar polêmica, por que essa mesma pessoa que está fazendo isso não entra nesse critério e fala assim, não, vamos mudar o código, vamos mudar a lei, vamos criar um crime hediondo para quem dirigir embriagado,
que mata, tira a vida, destrói famílias, por vezes mata a família inteira, 5, 6 pessoas no veículo, que estava dirigindo na contramão. É esse a intenção que eu quero chegar. Quer dizer, se a gente tem a possibilidade de fazer isso, se quem nos representa tem a possibilidade de fazer isso, por que não faz? Porque falta um pouco da gente cobrar de quem nos representa. Então, se ele tomar a frente e falar, não, eu vou embarcar nessa, Sim. Vamos criar uma lei para transformar... Exatamente. Esse projeto que foi criado por qualquer deputado, por qualquer senador, deve ser aprovado por uma comissão de Constituição e Justiça, verificar se não vai contrariamente à Constituição, e daí passa a votação. Se for votado, acrescenta-se na lei. Se não for votado, se não for autorizado, não vai ser acrescentado. Então, assim, deve ser analisado com todo um cuidado. Por quê? Porque senão fica muito complicado. Imagine todos os crimes serem hediondos. Então nós teríamos um outro problema daí que é de execução de pena. Onde vai colocar tanta gente? Aonde vai colocar tanta gente? Eita, Brasil! Mas assim, hoje o que seria necessário? Você tem que ter 2 linhas de frente para atuar. A primeira linha de frente é você tirar todo tipo de benefício dos presidiários. Para que você, um administrador, teria que mexer nisso aí. Exatamente para que o indivíduo comece a sentir a pena realmente. A pena. Você tira os benefícios e faz o indivíduo cumprir a pena. Se ele foi condenado 2 anos, vai cumprir 2 anos. Porque a pena, a teórica, a pena que está ali, que ele foi condenado, realmente quando se faz a leitura da pena, é uma coisa que dá um alívio para a sociedade. Mas no decorrer da coisa, ele fica menos tempo, ele tem uma série de vantagens, e vai. No fim não está realmente... Os fins da pena hoje não estão sendo. Por exemplo, a pena, ela é, numa primeira teoria, um castigo. É punite peccati est. Pune-se porque pecou. Você vai ser punido porque você cometeu um crime, um pecado. E depois a prevenção. Eu vou dar essa pena a você e outros que estão pensando em praticar o mesmo fato acabarão de alguma forma não cometendo, porque viram você como exemplo, a sua punição como exemplo. Acaba sendo um exemplo, o outro não cometeu erro. Mas hoje você tem todos esses benefícios, o indivíduo sai, o indivíduo tem uma saidinha temporária, uma liberdade condicional, uma liberdade provisória. Quer dizer, qual é a prevenção que isso gera naquele que está pensando em cometer crime? Não, pior, para quem sofreu, para a vítima, ou para os familiares, né? Acaba sendo uma injustiça. Exatamente. Então, no primeiro momento, o que eu penso, por exemplo, você teria que exatamente tirar todos esses benefícios de preso, fazer com que cumprissem exatamente aquilo que foi estabelecido na sentença e analisar a meritocracia, o mérito realmente para uma progressão. Não é simplesmente uma análise fugaz. Não, meritocracia, merece e vai ter, não merece fica. E tem uma frase que eu gosto de citar sempre, foi a de Albert Einstein. Ele fala assim, bem interessante essa frase: o mundo é perigoso não por causa daqueles que fazem o mal, mas por causa daqueles que vêm e deixam o mal ser feito. Os omissos. Sem dúvida. Pois é, então fechamos então, né, com essa frase do Einstein, que diz muito, e principalmente na nossa sociedade aqui, né, no nosso país. É o momento da gente cobrar, olhar a coisa errada e falar, não vai ficar errado não, eu vou até lá. E que isso possa ser também das pequenas coisas, né? Sim. Né, nas pequenas coisas, Exatamente. Na vaga do carro ali, que não é destinada para você, né, e quando você ver alguém, naquela pessoa que está usando água, lavando o quintal, né, desperdiçando água, não precisa cobrar, mas é uma questão de dar a consciência. Então, parte de nós também. E vamos continuar educação, cobrando. Exatamente, a pessoa tem que políticos. ser educada, exatamente. E só para finalizar o pensamento, quando você, de alguma forma, você deixa o sistema severo, você investe na base. Então você tem que ter 2 alternativas. A primeira é deixar o sistema severo, fazendo com que todos, de alguma forma, cumpram o que foi estabelecido na pena, e ao mesmo tempo você invista na base, para que aqueles entendam exatamente o critério da punição e sejam educados, com famílias, com religião, exatamente o que sempre foi e o que deve ser. A nossa sociedade. Exatamente. Perfeito, então, respondendo aqui, conversando um pouquinho, né? Você pode entrar na página também, abre a página para nós, Lucas, vai lá, abre a página do professor no Facebook, tá aí a página do professor, você entra lá, deixa sua pergunta e participa conosco também aqui no programa Piracicaba Agora, tá bom? Emerson Marinaldo Gardenal, você entra, deixa sua pergunta e toda segunda-feira o professor está aqui para responder. Muito boa a conversa de hoje, a gente tem que estabelecer mais conversa, aliás, já fica uma proposta aqui, né? A Emerson está também adequando a questão de horário para a gente ter novos debates aqui no programa Piracicaba Agora, trazendo pessoas aí da área jurídica também, pessoas da nossa sociedade, a população também piracicabana participando, para a gente abrir discussões aqui. Exatamente, é muito importante você colocar pessoas que tenham consciência, muitas vezes, de determinados assuntos, para vir discutir sobre o assunto que gera polêmica.
Não, tem que ser. É muito interessante, porque você começa a abrir sua visão exatamente através do conhecimento. Sim. Então, muitas vezes você tem uma visão que é uma visão até que foi passado como criança e de repente você começa ouvindo. Ter o senso crítico, né? Exatamente, criando o senso crítico, entendendo realmente os porquês de muitas coisas. Tá certinho. Isso é bastante legal. Perfeito. Segunda-feira de volta conosco aqui. Obrigado mais uma vez, viu? Se Deus quiser, boa noite a todos e até segunda. Até segunda. Aí, parabéns ao Emerson Gardenal, discussão pertinente aqui no programa Piracicaba Agora, com toda certeza, né? A gente vai trazer novas questões aqui também.